Fala, Sérgio, beleza, Alex? Então, um vídeo aí, tentando gravar com as informações, imagino, tentando com as informações mais adequadamente claras, na minha opinião. Então, apenas vou dizer, na questão evangélica, porque eu não concordo com alguns argumentos, eventualmente lançados por pessoas que estão na igreja especificamente, contra o Nando Moura em relação a um argumento que foi lançado ultimamente em algum dos vídeos dele. Então eu digo assim, ele fala que realmente, muitas vezes no que se refere, aí até um tema que eventualmente já foi um pouco batido aí no canal, sobre a questão da justificação de pecado, e pode eventualmente, isso claro, pode ocorrer, há pecados que podem ser tornados necessários aí, a depender, claro, da circunstância em que você se encontra, e dizer que, sim, independentemente, o fato de muitas vezes a pessoa escolher o não pecado, não significa que você está rejeitando a Cristo. Não, as pessoas podem ser justificadas porque Cristo morreu por elas, então as pessoas podem se valer desse sacrifício para utilizar talvez até algumas maldades aí, com algum tipo de bom propósito. No entanto, simplesmente você deixar isso de lado para muitas vezes ter um comportamento superior não é algo que, pelo menos eu considere, seja pecado. Não, como o comportamento perfeito poderia ser um pecado. Ah, mas você não tem coragem, e aí o argumento do Nando Moura, então não é uma questão de rejeitar a Cristo, mas porque eu acho que é um argumento que nem foi levantado, mas do outro lado você teria o argumento, não, peraí, então você está rejeitando o seu próprio pecado, você tem medo do pecado? Sim, porque eu acho que os resultados são ruins. Então, eu digo assim, não é que eu tenho medo de reconhecer o pecado, até porque eu confessei aqui no canal, de maneira aberta, o pecado, eu aceitei o pecado, não deixei de confessá-lo. Então, nesse ponto, não há medo. Você tem medo, você foge do pecado, você está tentando esconder o seu pecado? Não, dos outros não. Não estou tentando esconder quem realmente eu sou, porque eu confessei. Eventualmente eu tenho preferências diante de Deus. Ah, você pode usar isso por mim? Posso. O que eu estou dizendo é que se eventualmente houver uma pessoa que consiga ter um comportamento quente e colocar, talvez nem sob controle, realmente, e é esse o ponto que eu vou chegar, você superar verdadeiramente o seu pecado, em momento nenhum eu tentei esconder isso, eu falei dos meus pecados no canal, eu eventualmente coloco videogame em cima de Deus, ou mesmo abaixo, que fosse de uma maneira justificada. Isso sim, eu tenho situações que foram justificadas, ou mesmo pecados até sem justificativa, foram todos confessados diante de Deus, na frente da câmera, na frente de outras pessoas que eventualmente perguntaram sobre isso. Então não há medo de reconhecer o pecado. Ah, mas então há medo de aceitar o pecado, porque o resultado é ruim, não porque eu esteja escondendo o pecado dos outros, ou de mim mesmo, eu estou fugindo do pecado, mas o resultado é ruim. Eu acredito que é possível ter resultados melhores para o próximo, para Deus e para mim mesmo, se eu eventualmente tenho, em muitas situações em que eu teria o pecado com justificativa, mas eu também teria a oportunidade do comportamento perfeito sem pecado nenhum. Poderia haver essa situação em que, e se isso ocorresse, a princípio seria mantido durante mais tempo o Espírito Santo. É possível a outra pessoa receber o Espírito Santo, mas aí vai ser como Paulo diz, o Espírito Santo vem e vai, e vem e vai, e vem e vai. Então eventualmente o cristão quente conseguiria manter isso com mais naturalidade. Ah, você está escondendo o pecado? Não, você está tentando superá-lo. Ah, você pode usar o pecado? Pode. É o melhor comportamento? Não. Ah, você está tentando esconder? Não, estou tentando superar. Pode até ser que eu não faça isso, afinal de contas, mas não quer dizer que eu tenha medo. Não, até porque já usei do pecado justificado. Se é que usei. Não, usei sim, mas estou dizendo, em alguns momentos as pessoas pensaram que eu usei o pecado justificado e eu não estava usando rigorosamente pecado nenhum. Ah, orgulho de obras, como talvez tenha sido o caso de Paulo. Houve situações em que eu não usei isso, as pessoas achavam que eu estava usando. Então eu digo assim, não tenho medo de reconhecer o pecado. Até porque os meus foram reconhecidos, foram todos confessados. Nem quero me esconder dele ou dele fugir. Mas ao contrário, superá-lo. Ah, mas então você já está fugindo do pecado? Não, é porque existe uma alternativa de comportamento melhor. Ah, mas não, você precisa aceitar o seu pecado? Não, eu posso ter um comportamento absolutamente manso. Não tem problema nenhum, não é pecado. Inclusive se mantém a unção. Ou seja, então em todas as situações em que eu poderia ser justificado no pecado, em que eu demonstraria esse eu interior do pecado, automaticamente eu seria obrigado a cometer o pecado justificado e não ter o comportamento absolutamente perfeito, com o qual eu concordo, que também faz parte de mim. E aí que tá, sou eu que tenho medo de pecar ou você que tem medo de aceitar Deus no seu coração? O que é uma grande covardia. Ah, mas é a verdade. A verdade pode ser superada. Eu posso superar o meu pecado. Ah, mas a natureza é pecadora. Eu posso mudar isso. Isso pode ser alterado. Tudo é possível àquele que crê. Podemos superar sim nossa natureza corrupta.
Não por ter dela medo. Até um pouco de medo no sentido de que é o resultado pior para mim e para os outros. Eu posso machucar uma pessoa. E ela eventualmente pode precisar de cura espiritual por causa de uma falta de mansidão que eu tive. Mas muitas vezes eu poderia, ao invés de repreendê-la com a falta de mansidão, eu poderia repreendê-la com a brandura. Não haveria pecado nenhum. Ah, mas não seria sincero? Seria. Seria. Se a pessoa concordar com a sua própria mansidão e concordar com os frutos do Espírito, os quais eu concordo, Gálatas 5:22, não há, rigorosamente, pecado nenhum. É possível, tudo é possível. Podemos superar a nossa natureza corrupta, não por ter dela medo. Ou só se for medo do resultado ruim, porque o resultado em Deus seria melhor e a pessoa, no máximo, ela não teria que ser curada da repreensão que ela recebeu, se ela recebeu uma repreensão com mansidão. Ela simplesmente teria que mudar o seu comportamento. Ela não precisaria superar a própria repreensão em si, que poderia gerar, inclusive, rancor no coração dela. Mas você quer gerar rancor no coração das pessoas muitas vezes. Né? Você, Nando Moura, ou pessoas que agem dessa maneira, pelo menos dá a impressão que querem gerar esse tipo de rancor, pelo jeito que argumentam. Querem realmente demonstrar isso. Ah, mas eu sou assim. Mude se você quiser. Ah, mas quem não mudou é hipócrita? Não, porque eu posso concordar com o comportamento manso. Tanto que a própria Bíblia diz, toda repreensão é cobradora. A própria Bíblia diz, mansidão é fruto do Espírito. Eu não posso concordar com isso e eventualmente até mudar o meu comportamento com base nessas informações. Eu não tenho medo no sentido de superar o pecado. Eu teria medo apenas realmente do resultado. Poxa, posso machucar aquela pessoa, ela pode depender depois de cura espiritual. Quando ela não precisaria de cura, precisaria apenas mudar o comportamento. Em alguma questão, ou importante ou pequena. Podemos superar não por ter medo da natureza corrupta, mas devido ao fato de eu não pecado ser mais útil. O resultado é melhor. Não há nada que nós possamos fazer que Deus, dentro ou fora de nós, nos usando como instrumental, não possa fazer melhor. Inclusive nos usando como instrumento nas mãos dele. Com Deus dentro ou fora de nós. Então muitas vezes nós não precisamos realmente do pecado. Deus pode fazer melhor todos os resultados que nós desejamos, sem pecado nenhum. Você não precisa pecar. Né? Essa é uma grande libertação. Não é só a libertação no sentido de que agora eu posso usar o pecado. Não, tem a libertação também da superação do pecado. E ela, a princípio, não é errada. Então, a Bíblia sugere justamente o contrário. Ou seja, até por uma questão de resultado. Outra, mas é a coragem de aceitar a Deus e se sacrificar. Sim, não é só a coragem de, você teve a coragem de aceitar a sua própria natureza corrupta. Mas na outra situação de superação do pecado, você teve a coragem de aceitar dentro de você mesmo o melhor comportamento plausível, independentemente de nenhuma justificativa e nenhum pecado cometido. Essa também é uma, e talvez até maior do que a coragem, porque não é simplesmente eu aceitar minha natureza corrupta, é que eu tive a coragem de receber Deus no meu coração, permitir com que Ele habite de uma maneira mais forte, anulando e sacrificando o meu próprio pecado. Isso também é coragem. Isso também é coragem. Aliás, talvez até maior do que a sua coragem de aceitação do pecado. Outra que o pecado pode gerar resultado ruim ao próximo, que eu já acabei de falar, mesmo se o pecado tivesse justificativa. A pessoa comete um erro, vou lá, repreendo sem brandura. Mesmo se com justificativo o pecado. Pois posso evitá-lo e não o cometer e o resultado será melhor. Então que realmente nós possamos estar meditando aí nessa palavra, que talvez realmente demande coragem para nós aceitarmos a nossa natureza corrupta. E talvez demande uma coragem ainda maior, sacrificar a nossa natureza corrupta para receber totalmente Deus no nosso coração. E não ficar dependendo de pecado. Aí, de maneira, muitas vezes até consequente, talvez eu diria até às vezes de maneira inconsequente. Então, valeu, Deus é bom.